E aí, galera, hoje nós vamos falar de modifiers, que são trechos de códigos que são executados antes das funções. Só lembrando vocês que todo esse conteúdo está na apostila e você encontra o link para ela aqui na descrição. Então, modifiers são trechos de códigos que fazem verificações, né? A aplicação mais comum deles é para fazer uma verificação antes de uma função ser executada. Então, se você quer, por exemplo, verificar se é o administrador que está chamando o contrato, se é um determinado timestamp, né, um número de bloco. Então, um usuário tenta fazer um saque de alguns tokens, mas esse saque só é permitido depois que passou 1000 blocos, por exemplo. Então, esse tipo de verificação que vai permitir que a função seja executada ou não, ela é feita através de modifiers. Então, a gente vai criar um exemplo bem simples aqui. Vamos criar como se fosse um token onde esse token tem um supply e somente o administrador do token vai poder criar novos tokens, né? Então, os nomes das variáveis comuns para tokens não serão esses, eu vou usar nomes diferentes aqui, né? Então, a gente vai usar o supply, então a gente tem um uint supply de 10, por exemplo, vamos supor que o nosso token tem 10 de supply, e a gente vai definir que o administrador desse token, desse contrato, ele é o endereço que está implementando esse contrato. Então, o address admin vai ser o msg.sender. Isso deveria estar dentro de um constructor, mas na próxima aula eu vou falar de constructor, por isso que eu não vou usar ele agora. Então a gente vai ter aqui uma função que vai ver qual é o supply, então é um get supply, e ela é external, do tipo view, e ela retorna o inteiro, que é o supply do token. Então ela só dá um return supply. Então se a gente fizer deploy aqui, ó, a gente usou a primeira carteira, se a gente der um get supply, o supply é de 10, nada de novo, né? Então digamos que a gente vai criar uma função agora que é a função de mint para criar novos tokens. Então a função mint, ela recebe um parâmetro que é o total que será criado de novos tokens, né? Então aqui valor é uma função external. E o que ela vai fazer será acrescentar o supply esse valor dentro da variável supply, né? Então é um supply mais igual a valor. Então ela vai pegar essa instrução aqui para quem não conhece, quer dizer, pega o que já tem em supply e adiciona essa quantidade aqui. Então se a gente fizer deploy do token aqui novamente, agora tem duas funções. Então se eu der aqui ó, um get supply e eu dar um mint de mais 10, por exemplo, e dar um get supply agora 20, se eu der um mint de 50 tokens, aumentou a quantidade de tokens, agora tem 70. Porém, qualquer pessoa vai estar podendo executar essa função. A gente precisa inserir a verificação que só o administrador pode fazer isso. Então vamos para o modifier. A gente cria um modifier usando a palavra-chave modifier. Eu vou criar aqui um only admin, por exemplo, que é somente o administrador que pode estar fazendo essa alteração, né? Então o modifier only admin. Modifiers também podem receber parâmetros. Eu vou dar um próximo exemplo de como passar parâmetro para ele. Então a gente vai criar aqui a função require, que ela faz uma verificação, ela verifica algo e ela retorna true ou false. Se ela retornar um true, ela vai executar o que vem depois, o código que vir depois. Se der um false, ele quebra e não executa o resto. Então a nossa instrução require aqui, ela vai verificar se o msg.sender, ou seja, quem está chamando a transação, se ele é o endereço que está guardado dentro da variável admin. Então se for, ele vai executar essa instrução aqui, esse underline, dois pontos, ponto e vírgula, que significa execute o código que vem depois. Isso aqui é um placeholder, que se a gente colocar a função em qualquer lugar que a gente coloque, esse placeholder representa o código que vem depois. Então ele quer dizer execute o que vem depois. Se ela não for o administrador que está chamando essa transação, ele vai estourar um erro aqui, por exemplo, não é o admin. Então a gente está fazendo isso fora do padrão, né? Não é assim o jeito correto que faz. Só estou exemplificando para vocês verem como funciona. Então a gente pode pegar aqui a função onlyAdmin e inserir aqui ó, na função. Então antes estava só o external, agora tem o onlyAdmin. Dá para colocar assim ou com parênteses vai funcionar do mesmo jeito. Eu gosto de colocar com parênteses. Então agora se a gente fizer deploy novamente do token aqui e der um get supply é 10. Agora se eu der um 10 e der um mint, ele vai passar porque eu sou administrador. Mas vamos executar com outra carteira. Então eu criei o token usando a primeira carteira e agora eu vou utilizar a última para chamar a função mint. Então eu vou tentar dar um mint mais 10 aqui, ó.
Agora ele já quebrou, já diz, ó, não é o admin. Ele só permite que o administrador chame a função. Então, esse modifier é o que a gente utiliza para criar verificações e restrições, né? A gente cria restrições usando modifiers. Então, digamos que eu queira criar duas restrições, não somente o administrador, mas uma segunda restrição. Então, digamos que essa segunda restrição seja, por exemplo, valor. Vamos criar um outro modifier aqui, ó. Modifier somente valor. Isso aqui é genérico, tá? Então, ele vai verificar se o valor que está tentando criar é um valor específico. Vamos dizer que a gente só pode criar o supply, né? A gente só quer que crie o supply se for o administrador que chamou e se for de 10, por exemplo. Se tentar criar mais do que 10 ou menos, ele não vai permitir. Então, isso eu estou fazendo para vocês verem como que passa parâmetros para um modifier. Então, ele recebe aqui um uint valor. E esse valor aqui a gente repassa aqui dentro. Então tem que ter o mesmo nome que a gente passa para a função, é o mesmo nome que vai para o modifier. Então vamos inserir esse modifier aqui, ó, somente valor. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, qualquer coisa. Aqui, ó. Qualquer nome. Eita. Ele não vai funcionar, porque a função recebe um parâmetro chamado valor. E ele só vai entender que esse valor deve ser passado para o modifier também se ele receber o mesmo nome aqui de valor. Então, se ele receber o mesmo nome que está aqui na função, ela vai repassar esse parâmetro para o modifier. E o modifier vai verificar aqui, vai fazer a verificação. Então, require valor é igual a 10, por exemplo. Se for, ele vai passar. Ele vai vir para uma instrução underline aqui. Se não, ele não vai passar. Então, como a gente fez um encadeamento de modifiers, a gente criou dois modifiers aqui. Se ele passar pelo primeiro, ele vai vir para o segundo modifier. Se ele passar pelo segundo modifier, ele vai executar a função. Se ele quebrar no primeiro, ele já não executa nem o segundo. E se ele quebrar no segundo, ele não vai executar a função. Então, vamos fazer o deploy novamente aqui para vocês verem. Agora, se eu tentar dar um mint de 10 usando o endereço do administrador, então agora eu estou com o último endereço, aqui eu não fiz alteração, e der um mint, ele vai passar. Porém, se eu tentar criar agora 15, ele não vai permitir, só que eu não inseri nenhum erro aqui, né? Eu teria que colocar vírgula e o erro aqui para que ele dê uma mensagem. Então, assim, ele não está dando nenhuma mensagem, porém ele não está passando. Da mesma forma que se eu tentar vir com outro endereço aqui e dar um mint mesmo que seja de 10, ele não vai passar, porque ele já quebrou no primeiro modifier. Então, os modifiers são utilizados para criar verificações e restrições, condições, né, para que as suas funções possam ser executadas. Galera, deixa o joinha nesse vídeo, porque é muito importante para o algoritmo entender que esse vídeo é útil e ele deve ser entregue para mais pessoas, e me ajuda a perceber também se os vídeos estão sendo úteis para vocês. E se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva para que você receba as notificações dos próximos vídeos, né? Você clica no sininho ali. Mas você se inscrevendo já ajuda bastante o canal. Se você conseguiu entender esse vídeo, deixa aqui nos comentários o seu feedback, se ficou clara a explicação. Se você não conseguiu entender, também deixa aqui nos comentários que eu posso te ajudar a entender caso você tenha ficado alguma dúvida aí.